Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar como eu faço esse vestido de motivos em crochê, que também pode ser uma blusa. Vou mostrar o passo a passo para os dois nesse mesmo vídeo. E ele é super fácil de fazer. E a parte de trás, ele é dessa forma. E esse vestido pode ser feito do comprimento que quiser. É só colocar mais squares abaixo. Ele é no tamanho P, mas nesse mesmo vídeo eu vou mostrar como eu faço para todos os tamanhos, do PP ao GG. E esse modelo fiz uma adaptação para poder passar do motivo do busto, que é menor, para o motivo do quadril, que é maior. Fiz carreira somente em dois lados do motivo da cintura. E claro, vou mostrar como eu faço para todos os tamanhos essa adaptação. Faço isso porque, para quem tiver o quadril maior do que o busto, os motivos do quadril devem ser maior e deve ter essa adaptação para poder passar. Agora eu vou mostrar os materiais que vou usar, mas antes peço para que deixe seu like e para quem não é inscrito se inscrever no canal. Peço também para que todos ativem o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Esses são os materiais que vou usar. Aqui tem algumas sobras de fios. Tem fios com Tex 295, que vou usar somente um fio. E também com Tex menor que 295 e vou usar dois fios, para ficar com a mesma espessura. E como cor principal, vou usar o fio Fiore da Euro-Roma. Ele é o número 2, possui 500 metros e a agulha indicada é 2 milímetros, mas vou usar 1,75. Não tem problema usar um pouquinho menor ou maior da indicação do novelo. E ele possui o Tex 295, igual a algumas sobras de fios que estou usando. Um novelo possui 150 gramas e essa é a cor cru, numeração 100. Com um novelo dá para confeccionar o vestido ou blusa de qualquer tamanho. Vou usar ele somente para unir os motivos. Pode usar os fios que quiser, mas que todos sejam da mesma espessura. Mas mesmo que esteja usando um fio mais fino que o outro, deve usar ele em dois fios para ficar com a mesma espessura do outro. Então pode fazer como estou fazendo, usando o fio com Tex 295, igual o Fiore, por exemplo, e um fio mais fino, mas estou usando dois fios desse fio mais fino para ficar com a mesma espessura do fio Fiore. E a agulha a ser usada deve ser da indicação do fio mais grosso. Por exemplo, eu tenho aqui um fio mais fino, mas vou usar ele em dois para ficar com a mesma espessura do fio mais grosso, que é 295. E não tem problema a agulha ser um pouquinho menor ou maior da indicação. Vou usar também fita métrica, a agulha, como havia dito, 1,75 e tesoura para arremates. Esses são os modelos de motivos que vou usar, tanto para a blusa como para o vestido. São 3 tamanhos diferentes e 3 tipos de motivos. Para todos os tamanhos, terão motivos completos e motivos pela metade com a mesma quantidade de carreiras para o busto. Terão motivos completos e motivos feitos pela metade com a mesma quantidade de carreiras para o quadril, porém com uma carreira a mais do que os motivos do busto. E para a cintura, terão motivos completos, porém, em dois lados do motivo não faço carreiras, sendo assim a metade do motivo somente que eu faço uma carreira a mais. Isso porque os motivos do busto têm uma carreira a menos que o motivo do quadril. E na hora de unir, que eu vou deixar em formato de losango, os motivos da cintura, dois lados devem ter a mesma quantidade de bloquinhos na última carreira do motivo do busto e os outros dois lados a mesma quantidade de carreiras de bloquinhos da quantidade do quadril. Sendo assim, a metade dos motivos da cintura fica do tamanho dos motivos do busto para cima e a metade do motivo da cintura para baixo fica do tamanho dos motivos do quadril. Para todos os tamanhos, vou fazer a união em forma de losango. Agora, eu vou passar os tamanhos dos motivos para todos os tamanhos, tanto em quantidade como em centímetros. Como estou fazendo o tamanho P,
Faço uma quantidade de 7 carreiras para os motivos do busto. E a cada tamanho faço uma diferença de uma carreira. Então, para o PP são 6 carreiras, para o M, 8, para o G, 9 e para o GG, 10 carreiras. E fazendo em centímetros, com os meus pontos, o tamanho P fica no tamanho de mais ou menos 13 centímetros. E como o tamanho depende do ponto de cada um, mesmo fazendo essa mesma quantidade de carreiras, não chegar a esse tamanho ou ficar maior, pode fazer menos ou mais carreiras até chegar nesse tamanho. Mas todos os motivos devem ter a mesma quantidade de carreiras. E a cada tamanho são 2 centímetros de diferença. Para o PP são 11, para o M 15, G 17 centímetros e GG 19 centímetros. E independente de quantidade de carreiras do busto, a do quadril deve ter uma carreira a mais do motivo do busto. Como estou fazendo o tamanho P e a quantidade de carreiras para o P com os meus pontos no busto são 7 carreiras, para o quadril eu faço 8 carreiras, ficando com mais ou menos 2 centímetros de diferença, com 15 centímetros para o meu tamanho P. E a cada tamanho também, os motivos do quadril devem ter 2 centímetros de diferença. Então, para o PP, 13, para o M, 17, para o G, 19 e o GG, 21 centímetros. E para outros tamanhos, em quantidade de carreiras, como havia dito, é um a menos do que o busto. Os motivos da cintura. Primeiro eu faço uma quantidade de carreiras até ficar com uma carreira a menos do motivo do busto. Depois faço uma carreira somente em 2 lados do motivo, nas laterais, ficando com essas laterais que eu fiz o aumento a mesma quantidade de carreiras do busto e a outra com uma carreira a menos, o outro lado do motivo. E depois faço uma carreira completa, que é a última, ficando um lado com a mesma quantidade de carreiras do quadril e o outro com a mesma quantidade de carreiras do busto. Então, o motivo da cintura, um lado, independente de quantidade de carreiras dos motivos do busto, deve ficar com a mesma quantidade de carreiras do busto e o outro com a mesma quantidade de carreiras do quadril. E os motivos feitos pela metade, 2 deve ter a mesma quantidade de carreiras do motivo do busto e 4 a mesma quantidade de carreiras dos motivos da cintura. Resumindo, o mais importante é medir o tamanho do motivo do busto. Independente da quantidade de carreiras que ele vai precisar ter, os motivos do quadril devem ter uma carreira a mais. Os motivos da cintura, 2 lados com a mesma quantidade de carreiras do motivo do busto e 2 lados com a quantidade de carreiras do motivo do quadril. E os motivos feitos pela metade, 2 com a mesma quantidade de carreiras do motivo do busto e 4 com a mesma quantidade de carreiras do motivo do quadril. E a quantidade de motivos que irão precisar. Para a blusa ou vestido, o busto deve ter uma quantidade de 6 motivos completos, 2 vão ficar no lugar do bojo, e 4 embaixo, e 2 motivos feitos pela metade. Para o quadril, blusa ou vestido, vão precisar de 4 motivos. E para o quadril, para a blusa pode fazer somente 4 motivos, se quiser ela mais comprida é só fazer mais motivos. E para fazer o vestido, pode fazer 12 motivos. Se quiser o vestido médio, se quiser longo, é só fazer mais motivos abaixo. E 4 motivos feitos pela metade, independente do tamanho do vestido ou da blusa. Para todos, são essa mesma quantidade de motivos feitos pela metade. Agora, eu vou dar início ao passo a passo dos 3 tipos diferentes de motivos. Já estou aqui com o fio para dar início ao primeiro motivo. Todos os motivos completos do busto, da cintura e do quadril e para todos os tamanhos são feitos da mesma forma. O que vai mudar entre um tamanho e outro, entre o motivo do busto, da cintura e do quadril, são a quantidade de carreiras. Mas todos iniciam fazendo um anel mágico. Depois do anel mágico, faço 3 correntinhas que vai servir de meu primeiro ponto alto. Volto para dentro do anel mágico e faço mais 2 pontos altos, ficando com 3 contando com as 3 correntinhas.
Faço 2 correntinhas de espaço, volto para dentro do anel mágico e faço mais 3 pontos altos. 2 correntinhas, volto para dentro do anel mágico e faço 3 pontos altos. 2 correntinhas, volto para dentro do anel mágico e faço 3 pontos altos. Ficando assim, 4 conjuntos de 3 pontos altos separado por 2 correntinhas. Vou puxar a sobra de fio do anel mágico para fechar a base dos pontos. Faço 2 correntinhas e prendo com um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 de início. Agora, vou trocar de fio e vou usar uma técnica para quem quiser usar, que talvez seja melhor para não precisar de fazer arremates depois. É só caminhar com um ponto baixíssimo até o segundo ponto alto, fazer uma correntinha e puxar bem o fio. Fazer dessa forma é opcional, pode cortar o fio normalmente e seguir como costuma fazer e depois arrematar todos os fios. Mas vou mostrar como fazer dessa forma, para depois não precisar de ficar arrematando. Agora eu vou fazer uma laçadinha, dobro o fio, passo por baixo e depois passo por cima. Passo a agulha nessa laçadinha, puxo o fio de dentro para fora, de trás para frente. E fica assim uma laçadinha. Venho com outro fio. Lembrando que estou usando fios com tex mais fino que o outro, por isso estou usando esse com 2 fios. Agora venho com essa próxima cor que vou usar e vou passar por dentro da laçadinha que eu fiz. Depois de passar, vou fazer a laçadinha nesse fio também da mesma forma. Vou dobrar assim, passando por baixo e depois por cima. Venho com a agulha, passo por dentro do nozinho que ficou aqui embaixo e puxo de dentro para fora. E dou um apertozinho, ficando 2 laçadinhas juntas. E agora eu puxo os 2 lados para poder unir e ficar bem firme. Esse nó não desata. Esse excesso de fios eu corto. Pode cortar bem pertinho que ele não vai desamarrar. E agora eu vou seguir normalmente. Vou fazer minha próxima carreira. Se o fio ficou muito longo, você achar que a próxima carreira vai aparecer bastante, pode voltar no segundo ponto alto puxando ele. Vou no terceiro ponto, faço um ponto baixíssimo também. E agora, no espacinho de 2 correntinhas, faço um ponto baixíssimo e já vou puxar o fio de outra cor. Não tem problema ficar certinho como ficou aqui, já a minha primeira correntinha vai ser dessa outra cor. Pode seguir normalmente fazendo 3 correntinhas, mais 2 pontos altos no mesmo espacinho de 2 correntinhas de base, ficando com 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo espaço, formando assim meu primeiro leque. Faço uma correntinha, vou para o próximo espacinho de 2 correntinhas e faço 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, formando o segundo leque. E claro que não for trocar de cor, é só caminhar com um ponto baixíssimo até o espacinho de 2 correntinhas e seguir normalmente. Faço uma correntinha, no próximo espacinho de 2 correntinhas, um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Faço uma correntinha e no último espacinho de 2 correntinhas, um leque, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do quarto e último leque, agora eu vou finalizar fazendo uma correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 de início. Nessa carreira não vou fazer igual fiz na carreira anterior,
aquele outro tipo de união, vou caminhar normalmente com um ponto baixíssimo até o espacinho de 2 correntinhas, fazer uma correntinha e cortar o fio. Para mostrar para quem quiser fazer dessa forma, pode fazer. Porém, vai ter que arrematar os fios depois. Venho com outra cor de fio, faço o nozinho inicial, a laçada. Vou passar por dentro do espacinho de 2 correntinhas. E vou fazer 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais 2 pontos altos, ficando com 3. 2 correntinhas e 3 pontos altos. Estou fazendo assim nessa carreira para mostrar que pode fazer dessa forma também na hora de trocar de cor. E agora eu vou seguir normalmente, faço uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha entre um leque e outro e faço 3 pontos. Uma correntinha, vou para dentro do próximo leque e faço um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha entre um leque e outro e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, vou para dentro do próximo leque e faço um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha entre um leque e outro, 3 pontos altos. Uma correntinha no último leque e faço um leque. Uma correntinha no último espacinho de uma correntinha entre um leque e outro, 3 pontos altos. Faço uma correntinha e para finalizar essa carreira, vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 de início. Para trocar de fio, vou fazer igual fiz na primeira carreira, caminhar com um ponto baixíssimo até o segundo ponto, faço uma correntinha, puxo bem para dar para fazer a laçadinha. Claro, pode fazer assim em todas as carreiras se quiser. Pode dobrar o fio bem próximo da correntinha, recomendo fazer assim para não ficar muito grande. Eu passo por baixo, depois por cima, passo por dentro dessa laçadinha aqui e puxo o fio de dentro para fora e faço um nozinho. Pode fazer como quiser, mas eu recomendo que a laçadinha fique bem próximo da correntinha. Agora venho com outro fio e vou fazer igual eu fiz no início da carreira. Passo por dentro da laçadinha, faço o nozinho nele, passando o fio por debaixo, depois por cima. Agora passo a agulha por dentro dessa laçadinha, puxo o fio e faço o nozinho. Ficando as duas laçadinhas juntas, puxo bem para unir elas e corto a sobra de fios. E agora eu vou dar continuidade à carreira. Lembrando, como havia dito, se o fio ficar bastante longo, pode voltar no segundo ponto alto onde iniciou. Caminho com um ponto baixíssimo até o terceiro ponto e até o espacinho de 2 correntinhas. Já puxo outra cor de fio, ficando certinho. Não tem problema se puxar ainda a cor da carreira anterior. Vou fazer meu primeiro leque, 3 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos.
Faço uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha entre o leque e o bloquinho e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, vou para dentro do leque e faço um leque. Uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo leque, um leque. E vou seguir fazendo assim, em cada espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos com uma correntinha de espaço, e em todo o leque eu faço leque sobre leque. Faço assim para todos os tamanhos e em todas as carreiras. E a quantidade de carreiras que devem ser feitas, falei no início, para o meu tamanho P são 7 carreiras, e a cada tamanho uma carreira de diferença. Passei também as medidas em centímetros no início, que para o meu tamanho P são 13, e a cada tamanho são 2 centímetros mais ou menos de diferença. Se achar necessário, é só voltar no vídeo onde eu faço essa explicação. E como havia dito também no início do vídeo, para fazer blusa ou vestido, são 6 motivos para o busto. Claro, todos devem ter a mesma quantidade de carreiras. Para os motivos da cintura, recomendo fazer 4 motivos, como havia dito, mas por enquanto pode fazer com uma carreira a menos do que os motivos do busto. Porque tem aquele detalhe que deve fazer em 2 lados do motivos e depois a carreira final, que vou mostrar como faz. Então, carreiras completas pode fazer uma carreira a menos do motivo do busto. E para os motivos do quadril, para o vestido pode fazer 12 motivos, não precisa ficar medindo, deve fazer uma carreira a mais do motivo do busto, para todos os tamanhos. E para a blusa pode fazer somente 4. Se quiser uma blusa mais comprida, pode fazer 8. E se quiser fazer um vestido mais comprido, pode fazer mais que 12. Fica a escolha de cada um. Então, vou seguir fazendo aqui todos os meus motivos e já volto. Terminei de fazer todos os meus squares completos. Fiz 6 unidades para o busto. Do quadril, 12 unidades. E da cintura, 4 unidades, porém eu não terminei ainda. Eu fiz as voltas completas até ficar com uma carreira a menos do tamanho do busto. Agora eu vou fazer aquele aumento em 2 lados do motivo. E depois eu vou fazer a última carreira, que será completa. Deixando os lados que eu não aumentei com um bloquinho a mais do que os lados que eu fiz a carreira. Então, já vou dar início aqui ao meu primeiro aumento. Venho com um dos motivos, volto com o fio. Vou fazer o nozinho inicial. E vou começar dentro de um desses leques. Vou passar o fio. Deve começar assim para todos os tamanhos. Depois de passar o fio, vou fazer 3 correntinhas, que vai servir de meu primeiro ponto alto, mais uma de espaço, ficando com 4. Vou saltar esses 3 próximos pontos do leque e vou no próximo espacinho de uma correntinha entre o leque e o bloquinho e faço 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, faço 3 pontos altos no próximo espacinho de uma correntinha.
Eu vou fazendo normalmente em cada espacinho de uma correntinha 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. Para todos os tamanhos eu faço assim. E chegando no leque, vou fazer uma correntinha. E dentro do leque, um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do leque, agora eu vou fazer do outro lado uma correntinha e 3 pontos altos em cada espacinho de uma correntinha. E vou finalizar agora esse outro lado, deixando igual quando eu iniciei. Faço somente uma correntinha e um ponto alto dentro do leque. Uma correntinha e corto o fio. E fica dessa forma. Trabalhei somente em 3 leques e um fica livre. Agora eu vou fazer a última carreira, que será completa. E ficará igual esse motivo aqui. Então, venho com outro fio, vou fazer a laçada inicial e vou passar o fio no espacinho de uma correntinha entre o bloquinho e o ponto alto feito dentro do leque. Pode começar onde iniciou se quiser também. E depois de passar o fio, vou fazer o meu primeiro leque. 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, mais 2 pontos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Para todos os tamanhos, eu faço assim. Dentro do espacinho de uma correntinha, podendo ser do início ou o último, deve fazer um leque. Depois do leque, faço uma correntinha de espaço, vou para dentro do leque, onde eu fiz o ponto alto, na hora de finalizar a carreira, e faço 3 pontos altos juntos. Para todos os tamanhos, deve fazer isso. Uma correntinha, vou para o primeiro espacinho de uma correntinha, que é entre o leque e o bloquinho, e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos juntos. E vou seguir fazendo em cada espacinho de uma correntinha 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. E chegando no leque, vou fazer uma correntinha e dentro do leque faço um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha e agora eu vou seguir fazendo desse outro lado. 3 pontos altos em cada correntinha de base com uma correntinha de espaço. E vou dar continuidade fazendo aqui e quando eu estiver chegando no leque, eu volto. Chegando no leque, fiz em cada espacinho de uma correntinha 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. Agora eu vou fazer igual eu fiz do outro lado.
uma correntinha e 3 pontos altos dentro do leque, onde eu iniciei a carreira fazendo 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Não deve deixar de fazer dentro do leque. Agora eu faço uma correntinha. Agora eu vou nessa alcinha, que na verdade são as 3 correntinhas iniciais para o meu primeiro ponto alto, e uma correntinha de espaço, e vou fazer um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Ficando igual ao outro lado. Depois do leque, faço uma correntinha e vou seguir fazendo em cada correntinha de base 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. E o lado que eu não fiz o aumento fica com um bloquinho a mais, porque eu faço o leque no espacinho de uma correntinha entre o ponto alto e o bloquinho, e dentro do leque 3 pontos altos. Aí, sendo assim, fica com um bloquinho a mais no lado que eu fiz 3 pontos altos dentro do leque. Chegando aqui no outro leque, vou fazer uma correntinha e dentro dele faço um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois de fazer o leque, agora eu vou terminar de fazer essa volta em cada espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. Então, eu faço a volta normalmente, porém, eu devo fazer dentro do leque onde eu iniciei e finalizei a carreira de aumento nos 2 lados do motivo. E o primeiro espacinho de uma correntinha e o último, que fica entre o ponto alto e o bloquinho, devo fazer um leque. Agora eu vou finalizar toda a carreira fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 de início. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar no meio do leque. Faço uma correntinha e corto o fio. E o motivo da cintura já está finalizado. Agora eu vou fazer essa mesma repetição nos outros motivos. Faço o aumento em 2 lados do motivo, depois faço uma carreira completa fazendo dentro do leque um bloquinho, não pode esquecer. E no espacinho de uma correntinha entre o bloquinho e o ponto alto no início e no final da carreira, um leque. Então, depois que eu fizer o aumento em todos os motivos e a volta completa, finalizando o motivo, eu volto. Terminei de fazer aqui todos os motivos da cintura. Da mesma forma que eu fiz o primeiro, fiz o aumento em 2 lados e depois fiz uma carreira completa para finalizar. Ficando com 2 lados com a mesma quantidade de bloquinhos do motivos do busto e 2 lados com a mesma quantidade de bloquinhos dos motivos do quadril. E os motivos completos já estão prontos. Agora eu vou mostrar como faço os motivos feitos pela metade. Já estou aqui com um fio para iniciar. Os motivos feitos pela metade do busto e do quadril são feitos da mesma forma e para todos os tamanhos. Primeiro, inicio fazendo um nozinho inicial e depois uma correntinha. Faço esse nozinho somente para prender. Faço mais 3 correntinhas, que vai servir de meu primeiro ponto alto, mais uma de espaço. Vou voltar na primeira correntinha e vou fazer 3 pontos altos. Então, depois do nozinho, faço 5 correntinhas, volto na primeira e faço 3 pontos. Depois dos 3 pontos, faço 2 correntinhas de espaço e na mesma correntinha, a primeira, faço mais 3 pontos altos.
Depois dos 3 pontos, faço uma correntinha e um ponto alto na mesma correntinha de base. A primeira carreira ficando assim, 3 correntinhas para meu primeiro ponto, uma de espaço, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto. Como vou trocar de cor, vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio. E para unir com outra cor, pode fazer das duas formas que eu fiz nos outros motivos. Já vou fazer a troca de cor arrematando o fio para mostrar como eu faço nos motivos feito pela metade. Primeiro, dobro o fio bem próximo da correntinha, passo por baixo, depois por cima, venho com a agulha, passo por dentro desse nozinho e puxo de dentro para fora. É da mesma forma que eu faço os squares completos. Venho com outra cor de fio, vou passar esse fio por dentro da alcinha e vou fazer a alcinha nele também. Passo por baixo, depois por cima e passo o fio dentro desse círculo, de dentro para fora, fazendo o nozinho. E por fim, puxo os 2 fios e corto as sobras. Pode cortar bem próximo do nozinho que ele não vai desatar. Se achar que o fio, antes de trocar de cor, ficou longo, é só voltar nesse mesmo ponto alto, que agora ele é o primeiro. Pego o fio passando de dentro para fora, como se fosse um ponto baixíssimo. Se ele não tiver ficado muito comprido, pode puxar já por dentro do espacinho de uma correntinha. E puxando por dentro do espacinho de uma correntinha, já puxo o fio de outra cor. Mas também não tem problema puxar da mesma cor. Faço 3 correntinhas para meu primeiro ponto, mais uma de espaço. Vou no mesmo espacinho de uma correntinha de base e faço mais 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vou saltar os 3 pontos de base e no espacinho de 2 correntinhas faço um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do leque, faço uma correntinha, vou saltar os 3 pontos e no espacinho de uma correntinha entre os 3 pontos e o último ponto alto, que na verdade são as 3 correntinhas do início, faço 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto, ficando igual no início. Faço uma correntinha e corto o fio. Nessa próxima troca de fio, eu vou fazer bem simples mesmo, sem já arrematar os fios, vou deixar para arrematar depois. Sendo assim, venho com outra cor de fio, faço o nozinho inicial, vou para o espacinho de uma correntinha entre o ponto alto e o bloquinho de 3 pontos, passo o fio e vou fazer 3 correntinhas para meu primeiro ponto, mais uma de espaço. No mesmo espacinho de uma correntinha, faço mais 3 pontos altos. Independente da forma que for trocar de cor, sempre faz do mesmo jeito. Uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha entre o bloquinho e o leque e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, vou para dentro do leque, faço um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha entre o leque e o bloquinho e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou no último espacinho de uma correntinha que é entre o bloquinho e o último ponto e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha e um ponto alto. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Vou fazer a troca de fio bem simples mesmo, igual a carreira anterior. Venho com o fio, faço o nozinho inicial e vou passar o fio no primeiro espacinho de uma correntinha.
que é entre o ponto alto e o bloquinho. Igual às carreiras anteriores, faço 3 correntinhas para meu primeiro ponto, mais uma de espaço, e no mesmo espacinho de uma correntinha de base, faço mais 3 pontos altos. A troca de cor arrematando o fio ou não é somente para demonstração, pode fazer igual em todas as carreiras. Faço uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha no próximo espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha, vou para dentro do leque, faço um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E depois do leque, já passando para o outro lado, uma correntinha, vou em cada espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. Uma correntinha e agora eu vou no último espacinho de uma correntinha, que é entre o bloquinho e o ponto alto, e faço 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto. Finalizando assim a carreira, faço uma correntinha e corto o fio. E vou dar seguimento fazendo as minhas próximas carreiras dessa forma. O que vai mudar entre um tamanho e outro e os motivos do busto e do tamanho do quadril serão a quantidade de carreiras. E dependente da forma que for trocar de cor, deve iniciar no primeiro espacinho de uma correntinha. Então, já arrematando o fio no início ou fazendo o nozinho inicial, deve fazer no espacinho de uma correntinha 3 correntinhas para o primeiro ponto, mais uma de espaço. 3 pontos altos no mesmo espacinho de uma correntinha de base e depois seguir em cada espacinho de uma correntinha fazendo 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. E quando chegar no leque, deve fazer leque sobre leque. E depois do leque, seguir em cada espacinho de uma correntinha fazendo 3 pontos com uma correntinha de espaço. E no último espacinho de uma correntinha, que fica entre o último bloquinho e o ponto, que na verdade são as 3 correntinhas do início, deve fazer 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto, igual no início. E também igual nas carreiras anteriores. A cada carreira serão aumentados um bloquinho. E tudo que eu fizer de um lado antes do leque, devo fazer do outro também. E a quantidade de carreiras que devem ser feitas. Como havia dito, para todos os tamanhos, devem ter 2 motivos feitos pela metade com a mesma quantidade de carreiras dos motivos completos do busto e 4 motivos feitos pela metade com a mesma quantidade de carreiras dos motivos do quadril, podendo ser blusa ou um vestido de qualquer comprimento. Então não precisa ficar medindo, é só olhar a quantidade de carreiras do motivo do busto e do quadril. E claro, se os motivos completos do busto têm uma carreira a menos que os motivos completos do quadril, os motivos feitos pela metade também ficará assim. Os 2 do busto com um a menos que o quadril. Vou fazendo todos aqui e já volto. Terminei de fazer todos os meus motivos feitos pela metade. Como havia dito, fazendo certinho 4 motivos, com a mesma quantidade de carreiras dos motivos completos do quadril, e 2 motivos com a mesma quantidade de carreiras dos motivos completos do busto. E depois de fazer todos os motivos, agora eu vou começar a união. Já estou aqui com o fio que eu escolhi como cor principal para fazer a união de todos os motivos. Para o busto são um total de 6, mas aqui só tem 5 por enquanto, porque o sexto e último, que vai ficar no meio da parte de trás, vou unir somente quando eu for unir os motivos feitos pela metade. E a posição para todos os tamanhos devem ser feita assim. São 2 motivos para o busto e 3 abaixo do busto para a parte da frente. E eu faço união deixando a posição de cabeça para baixo. Vou fazer o nozinho inicial no fio. Vou em qualquer um desses leques do primeiro motivo do busto e vou passar o fio. Depois de passar o fio, venho com o próximo motivo, que vai ficar abaixo do busto e debaixo da cava do braço,
e vou para dentro do leque e faço um ponto baixíssimo. Agora vou para o meu primeiro ponto alto, depois do espacinho de 2 correntinhas do leque do primeiro motivo e faço um ponto baixíssimo. Vou no primeiro ponto alto, depois das 2 correntinhas do leque do segundo motivo e faço um ponto baixíssimo. No segundo ponto alto do leque do primeiro motivo, faço um ponto baixíssimo. No segundo ponto alto do leque do segundo motivo, faço um ponto baixíssimo. Vou no terceiro ponto alto do leque do primeiro motivo, faço um ponto baixíssimo. No terceiro ponto alto do leque do segundo motivo, faço um ponto baixíssimo. Chegando no espacinho de uma correntinha, faço da mesma forma. Vou no espacinho de uma correntinha do primeiro motivo, faço um ponto baixíssimo. No espacinho de uma correntinha do segundo motivo, faço um ponto baixíssimo. E chegando nos pontos altos, faço em cada ponto do primeiro motivo um ponto baixíssimo e depois vou em cada ponto do segundo motivo e faço um ponto baixíssimo. E vou fazendo assim até chegar no outro leque, unindo as laterais dos 2 motivos em cada ponto e correntinha. Não pode deixar nenhuma para trás e nem fazer 2 pontos baixíssimos no mesmo ponto ou na correntinha. Fica uma união em forma de zigue-zague e ponto com ponto, correntinha com correntinha, unido com um ponto baixíssimo. Para todos os tamanhos eu faço dessa forma. Vou fazendo aqui e quando estiver no leque dos 2 motivos, eu volto. Terminando de fazer a primeira união das laterais dos 2 motivos, vou agora no último ponto alto do leque dos 2 motivos, antes do espacinho de 2 correntinhas, faço um ponto baixíssimo e dentro do leque também, ou seja, no espacinho de 2 correntinhas do leque. Feita a união, por último, dentro do leque do segundo motivo, agora venho com o meu próximo motivo e vou unir nessa outra lateral do primeiro motivo. Lembrando que os motivos são unidos em formato de losango e um ficará no meio certinho entre os 2 motivos do busto na parte da frente. Agora eu vou unir com um ponto baixíssimo no meu próximo leque do terceiro motivo, mas antes eu vou voltar para dentro do leque fazendo um ponto baixíssimo, porque toda vez quando eu for pegar um novo motivo para unir, a união deve começar a partir do leque do motivo acima. Lembrando que a peça está de cabeça para baixo. Agora pode fazer um ponto baixíssimo dentro do leque. E vou seguir unindo da mesma forma que eu fiz na primeira união. Vou aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto baixíssimo do primeiro motivo. E no primeiro ponto alto do próximo motivo, um ponto baixíssimo. No próximo ponto do primeiro motivo, um ponto baixíssimo. No próximo ponto do próximo motivo, um ponto baixíssimo. No terceiro ponto do primeiro motivo, um ponto baixíssimo. No terceiro ponto do próximo motivo, um ponto baixíssimo. No espacinho de uma correntinha de cada motivo também. E depois sigo em cada ponto um ponto baixíssimo, ficando idêntica à primeira união. Vou continuar unindo aqui, fazendo um ponto baixíssimo em cada ponto e correntinha de espaço dos 2 motivos, deixando a união em formato de zigue-zague. E quando eu estiver nos leques dos 2 motivos, eu volto. Terminando de fazer a união com o terceiro motivo no segundo lado do primeiro motivo. Segui da mesma forma que eu fiz na primeira, agora eu vou seguir fazendo aqui no último ponto alto de cada motivo um ponto baixíssimo. E dentro do leque de cada um também. Agora, a próxima peça que deve unir deve ser o segundo motivo do busto, porque no desenho dos motivos são 3 embaixo do busto, um fica no meio certinho dos 2 motivos acima.
Então, vou unir agora essa outra lateral do motivo abaixo com o segundo motivo do busto. E antes de unir, eu vou voltar para dentro do leque, fazendo um ponto baixíssimo no primeiro motivo, para poder passar para o leque do segundo motivo e começar a união a partir dele. Eu recomendo que seja assim, e como havia dito, a união deve começar a partir do motivo acima. Então, depois do ponto baixíssimo, venho com o segundo motivo do busto, faço um ponto baixíssimo dentro do leque. Agora vou dentro do leque desse motivo que fica entre os dois do busto e vou fazer um ponto baixíssimo. A união começando a partir do motivo acima, lembrando que a peça está de cabeça para baixo, mas os motivos do busto os motivos que ficam em cima com a peça certa. Agora vou no primeiro ponto alto do motivo do busto, faço um ponto baixíssimo, e no primeiro ponto alto do motivo abaixo, faço um ponto baixíssimo. Vou em cada ponto e correntinha de espaços dos dois motivos e faço um ponto baixíssimo, igual eu fiz nas primeiras uniões. Observando aqui a posição das peças, como já havia dito, a peça está de cabeça para baixo. Vendo que os motivos que vão ficar abaixo do busto está para cima, mas mesmo assim, na hora de unir, deve começar a partir dos motivos acima, sendo eles na posição correta, ou seja, sem estar de cabeça para baixo. Vou unindo aqui e quando estiver no leque dos dois motivos, eu volto. Terminando de fazer a união do motivo do meio entre os motivos do busto, vou finalizar depois de fazer um ponto baixíssimo em cada ponto do leque, um ponto baixíssimo dentro do leque. E agora eu venho com o meu próximo motivo, que é o terceiro abaixo do busto, e vou unir da mesma forma. Mas antes, e como havia dito, devo voltar dentro do leque do motivo acima para começar a partir dele. Agora posso ir para dentro do leque do meu próximo motivo e fazer um ponto baixíssimo. E vou seguir em cada ponto alto e correntinha de espaço, fazendo um ponto baixíssimo, deixando a união em formato de zigue-zague. Vou fazendo a união aqui e quando eu estiver no leque dos dois motivos, eu volto. Terminando de fazer a união do terceiro motivo abaixo do busto. Agora eu vou finalizar aqui, fazendo um ponto baixíssimo dentro de cada leque dos dois motivos. E agora falta um motivo ainda para unir na parte de baixo do busto, que vai ficar bem no meio na parte de trás. E com eles vou unir os motivos feitos pela metade. Para qualquer tamanho eu faço assim. E dois motivos completos ficarão na lateral embaixo da cava do braço. Vou virar a peça aqui e deixar na posição que ela vai ficar com os motivos feitos pela metade. Venho com o meu primeiro motivo feito pela metade. Como ele não tem leque na lateral, vou unir no espacinho de uma correntinha entre um ponto alto e o bloquinho de 3 pontos. Mas antes, devo voltar para o leque do motivo do busto. E agora vou passar para o motivo feito pela metade no espacinho de uma correntinha entre o ponto alto e os 3 pontos. E vou fazer um ponto baixíssimo. Devo fazer assim porque eu devo começar a partir dele. Como havia dito, começo do motivo acima. Então, depois de fazer o ponto baixíssimo no espacinho de uma correntinha do motivo feito pela metade, vou para dentro do leque do motivo completo que está abaixo dos motivos do busto. No mesmo lugar que eu já fiz um ponto baixíssimo, faço um ponto baixíssimo novamente. Vou no primeiro ponto alto depois do espacinho de uma correntinha do motivo feito pela metade e faço um ponto baixíssimo.
Vou no primeiro ponto alto, depois do espacinho de duas correntinhas do leque do motivo completo e faço um ponto baixíssimo. E vou seguir normalmente em cada ponto e correntinha de espaço, fazendo um ponto baixíssimo. A única diferença dos motivos feitos pela metade com os motivos completos é que na hora de unir, eu faço a união no espacinho de uma correntinha entre o ponto alto e o conjunto de 3 pontos, porque não tem leques na lateral. Mas a união é feita da mesma forma. Vou seguir fazendo aqui e quando eu chegar no leque dos 2 motivos, eu volto. Terminando de fazer a união na primeira lateral do motivo feito pela metade, agora vou no meio do leque dos 2 motivos e faço um ponto baixíssimo. Vou em um, depois no outro. Depois de unir com o terceiro motivo, venho com o quarto e último, que fica bem no meio, na parte de trás, e vou começar a união. Como sempre, na hora de passar para um novo motivo, eu volto para dentro do leque do motivo acima, que é esse feito pela metade. E agora venho com o próximo motivo, vou para dentro do leque e faço um ponto baixíssimo. Vou no primeiro ponto alto, depois do espacinho de duas correntinhas, do motivo feito pela metade, faço um ponto baixíssimo. E no motivo completo, no primeiro ponto, um ponto baixíssimo. E vou seguir unindo assim, igual fiz em todos os outros, em cada ponto e correntinha de espaço, um ponto baixíssimo. Faço um ponto baixíssimo em um, depois vou em outro, não devo deixar nenhum para trás e fica no formato zigue-zague. Quando eu chegar no último espacinho de uma correntinha do motivo feito pela metade e no leque do motivo completo, eu volto. Terminando de fazer a união da segunda lateral do motivo feito pela metade. Agora, vou finalizar aqui no espacinho de uma correntinha do motivo feito pela metade, vou fazer um ponto baixíssimo. E dentro do leque do motivo completo, um ponto baixíssimo. Depois de unir, agora venho com o meu próximo motivo feito pela metade, que são 2, na parte de trás e para os motivos do busto. E vou preencher esse espaço que falta entre um motivo e outro. E para passar para o próximo e novo motivo, volto para o espacinho de uma correntinha do motivo feito pela metade. Venho com o próximo motivo feito pela metade, claro, não tem leque também. Então, vou no espacinho de uma correntinha entre o ponto alto e o bloquinho. Faço um ponto baixíssimo. Feito um ponto baixíssimo, primeiro no motivo novo, agora vou fazer um ponto baixíssimo dentro do leque do motivo completo, que já fiz um ponto baixíssimo. E vou seguir agora no primeiro ponto alto do motivo feito pela metade, faço um ponto baixíssimo. E no primeiro ponto, depois das duas correntinhas do leque, um ponto baixíssimo. E vou seguir unindo assim, igual fiz em todos os outros motivos. Em cada ponto e correntinha de espaço, um ponto baixíssimo. Vou continuar fazendo aqui a união. Esse é o último motivo que eu estou unindo. Depois que eu unir essa lateral do motivo feito pela metade, vou unir com um motivo que falta, que foi esse primeiro que eu uni junto com o primeiro do busto. E depois de fazer um ponto baixíssimo em cada ponto alto do leque,
E dentro do leque dos dois motivos, devo voltar para dentro do leque para passar para dentro do leque do próximo motivo, como eu fiz em todos os outros. Então, vou unindo aqui os dois lados e quando eu chegar no espacinho de uma correntinha do motivo feito pela metade e no leque da lateral do primeiro motivo completo debaixo do busto, eu volto. Terminando de fazer a união dos dois lados do motivo feito pela metade e assim fechando a peça, unindo com o primeiro motivo que eu uni abaixo do busto com o primeiro motivo do busto. Agora eu vou finalizar no último ponto alto antes das correntinhas dos dois motivos, faço um ponto baixíssimo no espacinho de uma correntinha do motivo feito pela metade e no leque do motivo completo, um ponto baixíssimo. Para finalizar, faço uma correntinha e corto o fio. E ficaram esses dois fios aqui, o que sobrou de quando iniciei e de quando finalizei. Depois dá para arrematar pegando eles e fazendo alguns nós. E assim todos os motivos do busto já estão unidos. Com a peça de cabeça para baixo, venho com os motivos da cintura para começar a união. E os motivos da cintura são esses que eu fiz o aumento em dois lados e para todos os tamanhos. O lado com aumento deve ser unidos com os motivos do busto, ou seja, para cima. Aqui a peça está de cabeça para baixo, mas vão ser unidos com motivos do busto. Isso porque a quantidade de bloquinhos que tem entre um leque e outro do motivo do busto e do lado que eu fiz o aumento nesse motivo da cintura tem a mesma quantidade. Os lados onde eu não fiz aumento tem um bloquinho a mais, a mesma quantidade dos motivos do quadril, que vai ser unidos com eles. Vou começar aqui a minha primeira união. Vou voltar com o fio. Essa será a última união que vou mostrar fazendo. Porque as próximas carreiras serão de squares completos, então serão unidos da mesma forma. Fiz o nozinho inicial, vou começar no leque de baixo do motivo completo, vou passar o fio e vou já pegar o motivo da cintura no leque da lateral, faço um ponto baixíssimo. A posição do motivo da cintura, o leque do meio deve estar para cima. Depois do ponto baixíssimo, vou no primeiro ponto alto do motivo do busto e faço um ponto baixíssimo. E depois no primeiro ponto alto do motivo da cintura, eu faço um ponto baixíssimo. E vou seguir unindo em cada ponto e correntinha de espaço, fazendo um ponto baixíssimo. Como tem as mesma quantidade de bloquinhos, vai dar certinho a união, ponto com ponto, correntinha com correntinha. Vou seguir unindo e volto quando eu estiver chegando no leque dos motivos. Finalizando a união de um dos lados do primeiro motivo da cintura. Agora eu vou no último ponto alto dos dois motivos e faço um ponto baixíssimo. E chegando na união dos leques, não vou fazer um ponto baixíssimo nesse leque da lateral. Depois de fazer um ponto baixíssimo no último ponto alto do motivo abaixo, que é o da cintura, vou para o leque do meio, fazendo um ponto baixíssimo. E o das laterais eu não faço ponto baixíssimo dentro deles. E depois do ponto baixíssimo feito no motivo do meio, vou fazer um ponto baixíssimo dentro do leque do motivo abaixo, que é o motivo da cintura. Então, quando chegar na união dos leques, dentro do leque dos motivos das laterais, não faço ponto baixíssimo.
Então, vou saltar o meio desse leque da lateral e vou no primeiro ponto alto dele, depois das correntinhas, e faço um ponto baixíssimo. Vou no primeiro ponto alto, depois das correntinhas do leque do motivo da cintura, e vou fazer um ponto baixíssimo. E vou seguir unindo em cada ponto e correntinha de espaço, fazendo um ponto baixíssimo, e assim fazendo a união dessa outra lateral do motivo da cintura e preenchendo o espaço entre um motivo e outro. Vou fazendo aqui, quando eu chegar no leque dos dois motivos, eu volto. Finalizando a união da segunda lateral do primeiro motivo da cintura, terminando de preencher o espaço entre um motivo e outro, agora eu vou finalizar aqui fazendo um ponto baixíssimo dentro do leque dos dois motivos. Venho agora com o meu próximo motivo. Ele deve ser posicionado o lado que eu fiz o aumento para cima, igual no primeiro, claro. E vou começar a unir, voltando para o leque do motivo acima, com um ponto baixíssimo dentro dele. A união deve começar a partir do motivo acima. E agora vou fazer um ponto baixíssimo dentro do leque do próximo motivo. Agora eu vou no primeiro ponto alto, depois das duas correntinhas de espaço do leque, faço um ponto baixíssimo. Vou no meu primeiro ponto alto do próximo motivo e faço um ponto baixíssimo. E vou seguir unindo dessa forma, igual eu fiz em todos os outros motivos. E quando eu chegar na união dos leques, eu volto, que vou fazer da mesma forma que eu fiz no primeiro motivo da cintura, quando chegou na união dos leques. Vou fazer igual eu fiz no primeiro motivo da cintura. Chegando na união dos leques, faço um ponto baixíssimo no último ponto alto do leque dos dois motivos. E depois de fazer um ponto baixíssimo no último ponto alto do motivo da cintura, vou saltar o meio do leque desse motivo do lado e vou no leque do motivo do meio. Esse que fica bem acima, vou fazer um ponto baixíssimo dentro dele. E vou no leque do motivo da cintura e vou fazer um ponto baixíssimo no meio dele também. E igual ao outro lado, salto os leques das laterais. Então, vou saltar o meio do leque que está na lateral e vou no primeiro ponto alto fazer um ponto baixíssimo. Vou no primeiro ponto alto do motivo da cintura e faço um ponto baixíssimo. E vou unindo fazendo um ponto baixíssimo em cada ponto e correntinha de espaço. Vou unindo aqui e volto quando eu chegar no leque dos dois motivos. Chegando no leque dos dois motivos, vou finalizar aqui a união desse outro lado do segundo motivo da cintura, fazendo um ponto baixíssimo no meio do leque dos dois motivos. Terminada a união do segundo motivo da cintura, venho com o meu próximo motivo. Deixo onde eu fiz o aumento posicionado para cima. E para passar para o próximo motivo, como eu fiz em todos os outros, e devo fazer nos próximos, um ponto baixíssimo no leque do motivo acima, que é esse que ainda não terminei de unir. Agora venho com o meu próximo motivo, vou no leque da lateral e faço um ponto baixíssimo. Lembrando sempre de deixar o leque da carreira de aumento para cima. Agora vou unir em cada ponto e correntinha de espaço, fazendo um ponto baixíssimo. Vou continuar fazendo aqui toda a união
até chegar na união dos leques dos motivos. E para todos os tamanhos e toda vez quando chegar nessa união dos leques, deve fazer assim: um ponto baixíssimo no último ponto alto do leque antes do espacinho de duas correntinhas. Depois de fazer o ponto baixíssimo no último ponto do motivo abaixo, deve saltar o leque do motivo do lado, onde está sendo feita a união, e ir direto para dentro do leque do motivo do meio, acima, e fazer um ponto baixíssimo. E depois fazer um ponto baixíssimo dentro do leque do motivo abaixo, que é o da cintura. E também saltar o leque do outro motivo da lateral. Ir direto no primeiro ponto alto depois do meio do leque e fazer um ponto baixíssimo. E depois fazer no primeiro ponto alto do motivo abaixo um ponto baixíssimo e seguir fazendo a união normalmente. E quando chegar nos leques dos motivos, deve fazer um ponto baixíssimo dentro do leque e para passar para outro motivo, um novo motivo, deve voltar para dentro do leque do motivo acima, ou seja, o motivo que ainda não terminou de unir. Então, vou fazendo aqui a união do terceiro motivo e depois que eu terminar, venho com o quarto e faço a união da mesma forma. Quando estiver terminando de fazer a união do quarto e último motivo, eu volto. Finalizando essa carreira de motivos da cintura, fiz a união seguindo da mesma forma que eu fiz nos primeiros motivos. Agora vou finalizar e chegando aqui onde eu iniciei, vou fazer um ponto baixíssimo no último ponto alto antes do meio do leque dos dois motivos. E também dentro do leque dos dois motivos. E para finalizar, volto para esse leque do motivo acima e faço um ponto baixíssimo e um ponto baixíssimo no leque do primeiro motivo da cintura, onde eu iniciei. Faço uma correntinha e corto o fio. E os motivos da cintura já estão todos unidos. Lembrando que eu faço a união com a peça de cabeça para baixo. E virando para o lado certo, fica assim. Agora venho com os meus motivos do quadril e vou fazer a união da mesma forma. Devo posicionar, preenchendo os espaços entre um motivo e outro, ficando no formato de losango. Então, vou dar continuidade unindo os motivos do quadril. Como havia dito, para a blusa são somente 4 motivos, então tem somente uma carreira de motivos do quadril. Para o vestido, vou fazer 3 carreiras de motivos do quadril, mas claro, pode colocar a quantidade que quiser, tanto para o vestido como a blusa. E depois que eu unir todos os motivos completos, venho com os motivos feitos pela metade para unir e preencher os espaços entre um motivo e outro. Terminei de fazer a união de todos os motivos completos. Fiz com 3 carreiras de motivos para o quadril, mas, como havia dito, pode colocar a quantidade de carreiras que quiser, tanto para o vestido como a blusa. Somente para os motivos do busto e da cintura deve ter essa quantidade, independente do comprimento que quer a peça. Agora venho com os motivos feitos pela metade e vou preencher os espaços que faltam entre um motivo e outro da barra, nessa última carreira de motivos. Para a blusa também faço assim. Voltei aqui com o fio para fazer a união dos motivos feitos pela metade na última carreira de motivos. E antes de unir, recomendo observar se a última carreira do motivo feito pela metade não está do lado avesso. Deve estar do lado certo. E primeiro vou fazer um nozinho inicial no fio.
Vou para dentro do leque abaixo do motivo, passo o fio e como os motivos feitos pela metade não tem leques nas laterais, devo ir no espacinho de uma correntinha entre o ponto alto e o bloquinho de 3 pontos. Faço um ponto baixíssimo. E agora vou no primeiro ponto alto, depois do meio do leque faço um ponto baixíssimo. Vou no primeiro ponto alto, depois do espacinho de uma correntinha, do motivo feito pela metade, faço um ponto baixíssimo. E agora sigo fazendo um ponto baixíssimo em cada ponto e correntinha de espaço, unindo da mesma forma que eu uni os motivos completos. Vou unindo aqui e quando eu estiver no leque e na união dos motivos, eu volto. Terminando já de unir a primeira lateral do motivo feito pela metade. E depois de fazer o ponto baixíssimo no último ponto alto, antes de chegar no meio do leque do motivo feito pela metade, vou saltar esse leque do motivo da lateral. E igual eu fiz nos motivos completos, vou no leque do meio e faço um ponto baixíssimo. Depois vou para dentro do leque do motivo abaixo e faço um ponto baixíssimo. Vou saltar o meio do leque desse próximo motivo da lateral e vou direto no primeiro ponto alto, depois do meio. Agora sigo fazendo em cada ponto e correntinha de espaço um ponto baixíssimo. Quando eu chegar no leque desse motivo completo e no espacinho de uma correntinha do motivo feito pela metade, eu volto. Terminando de unir o meu primeiro motivo feito pela metade, agora eu faço um ponto baixíssimo dentro do leque do motivo completo e no espacinho de uma correntinha do motivo pela metade. Feita a união, antes de passar para o próximo motivo, volto para dentro do leque do motivo completo e faço um ponto baixíssimo. Igual eu fiz em todos os motivos completos quando eu passei para unir um novo motivo. Agora vou no espacinho de uma correntinha entre um ponto e o bloquinho e faço um ponto baixíssimo no motivo feito pela metade. Agora eu vou seguir em cada ponto e correntinha de espaço fazendo um ponto baixíssimo no motivo completo e no motivo feito pela metade, na lateral dos dois. Vou dar seguimento fazendo aqui até chegar no leque dos motivos e na união dos leques. E vou fazer igual eu fiz no primeiro e em todos os outros motivos completos. Depois de fazer um ponto baixíssimo no último ponto alto, antes do meio do leque do motivo abaixo, salto o leque do motivo da lateral e vou direto para dentro do leque do meio acima. Depois faço um ponto baixíssimo no meio do leque do motivo abaixo, salto o meio do leque do motivo da lateral e vou direto no primeiro ponto alto depois do meio. Depois sigo fazendo a união e quando eu chegar no meio do leque do motivo completo, faço um ponto baixíssimo e no espacinho de uma correntinha no motivo feito pela metade. E para passar para o próximo motivo, devo voltar para dentro do leque do motivo completo fazendo um ponto baixíssimo. E só assim vou para o primeiro espacinho de uma correntinha que é entre o ponto alto e o bloquinho e faço um ponto baixíssimo. Depois sigo fazendo um ponto baixíssimo em cada ponto e vou fazendo a mesma repetição em todos os outros. Vou unindo aqui os 4 motivos da mesma forma que eu fiz os primeiros e quando eu estiver terminando eu volto. Lembrando que eu faço assim para todos os tamanhos, sendo blusa ou vestido de qualquer comprimento. Finalizando aqui toda a união dos motivos feito pela metade, ficando dessa forma
todos os espaços entre um motivo completo e outro preenchidos. Lembrando que fica assim tanto para vestido ou blusa de qualquer comprimento. Agora eu vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo dentro do leque do motivo completo e um ponto baixíssimo dentro do espacinho de uma correntinha do motivo pela metade. Volto para dentro do leque do motivo completo e faço um ponto baixíssimo. E por fim, faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixíssimo que eu fiz quando eu iniciei a união. Agora eu vou dar início à minha primeira carreira de acabamento, que é feito da mesma forma para todos os tamanhos. Pego no meio do primeiro ponto alto da primeira carreira do motivo feito pela metade e faço 2 correntinhas para o meu primeiro meio ponto alto. E nesse mesmo ponto, pego no meio dele novamente e faço mais 2 pontos altos, ficando com 3 contando com as 2 correntinhas. Vou para a próxima carreira, pego no meio do primeiro ponto e faço 3 meio pontos altos. Vou para a próxima carreira, pego no meio do primeiro ponto e faço 3 meio pontos altos. E vou seguir fazendo assim. Vou em cada carreira, pego no meio do primeiro ponto e faço 3 meio pontos altos. E o meio ponto alto é uma laçada na agulha, passo por debaixo do ponto, puxo o fio, dou a laçada e passo por dentro de todas as alcinhas. Chegando no meio do motivo pela metade, que é onde eu iniciei, fiz a correntinha e comecei a primeira carreira, vou saltar esse espacinho de uma correntinha e ir direto na primeira carreira do outro lado, depois do meio. E fazer normalmente 3 meio pontos altos e seguir nas próximas carreiras fazendo normalmente 3 meio pontos altos. Vou fazendo aqui em todas as carreiras desse primeiro motivo feito pela metade 3 meio pontos altos e volto quando terminar. Terminei de fazer em todas as carreiras. Agora, chegando na união dos motivos, fiz na última carreira 3 meio pontos altos do motivo pela metade. Agora vou no leque, que é o motivo do meio. Dentro dele faço um meio ponto alto. Agora vou na primeira carreira do motivo pela metade, faço 3 meio pontos altos, pegando no meio do primeiro ponto. E vou seguir pegando no meio do primeiro ponto de cada carreira e fazendo 3 meio pontos altos, igual fiz no primeiro motivo. E quando chegar no meio do motivo, que é na correntinha, que foi feita a primeira carreira, deve saltar. E quando chegar na união dos motivos, deve fazer um meio ponto alto dentro do leque, igual fiz no início. Vou fazendo aqui por toda a volta e quando eu estiver terminando essa primeira carreira, eu volto. Finalizando a minha primeira carreira de acabamento, fui saltando o meio do motivo pela metade e fazendo um meio ponto alto no leque do motivo do meio. E claro, em cada carreira, pegando no meio do primeiro ponto e fazendo 3 meio pontos altos. Agora eu vou finalizar aqui, chegando na união dos motivos, vou fazer um meio ponto alto no leque, que é no motivo do meio, e um ponto baixíssimo na segunda correntinha das 2 de início. Vou fazer agora a última carreira de acabamento. Se quiser, pode fazer mais carreiras de meio pontos altos ou pontos altos, é só fazer um ponto sobre cada um e pode fazer a quantidade que quiser. Fiz essa primeira carreira de meio pontos altos e vou fazer agora a última, que será de pontos baixos.
Então, vou fazer primeiro uma correntinha, que vai servir de meu primeiro ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto e faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto. Lembrando que, se quiser fazer mais carreiras, essa de pontos baixos pode ser a última. Vou fazendo aqui e quando eu estiver finalizando essa carreira, eu volto. Terminando de fazer aqui a minha última carreira de acabamento de pontos baixos. Agora eu finalizo fazendo um ponto baixo nos últimos pontos de base. E um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e corto o fio. E a barra do vestido já está finalizado, lembrando que eu faço assim para blusas também. O cós da blusa é feito da mesma forma que a barra do vestido. Agora eu vou virar para a parte de cima e dar início às alças e o acabamento. Voltei aqui com o fio novamente. E antes de dar início ao acabamento em volta, vou primeiro fazer as alças. Faço igual para todos os tamanhos. Passo o fio dentro do leque de cima do motivo do busto. E vou fazer correntinhas. Pode fazer a quantidade de correntinhas que quiser, mas deve contar para fazer a mesma quantidade na outra alça. Se quiser medir para saber o tamanho que deve fazer, pode também. Ou seguir a tabela de tamanhos. Para o meu tamanho P, que é o que eu estou fazendo, faço um total de correntinhas até ficar com mais ou menos 30 centímetros. Para fazer essa peça, e para cada tamanho eu faço uma diferença de 2 centímetros. Por exemplo, o tamanho PP eu faço 28, o tamanho M 32, G 34 e GG 36 centímetros. Mas também depende de cada um, pode usar um busto G e fazer a alça no tamanho M ou GG. Também deve levar em conta se a linha vai ceder. Se ceder, pode tirar pelo menos 5 centímetros. Vou fazendo aqui e já volto. Terminei de fazer aqui 30 centímetros de alça, lembrando que pode fazer a quantidade que quiser. E se quiser também que fique mais decotado, deixando a alça mais longa, ou ao contrário, deixando a alça mais curta. Depois de fazer o comprimento da alça que eu preciso, primeiro devo observar se as correntinhas não estão torcidas, para poder prender no meio certinho do motivo feito pela metade, na parte de trás, que é onde eu fiz a correntinha para iniciar a primeira carreira do motivo. Por isso, na hora de fazer o motivo, deve fazer um nozinho inicial para segurar a correntinha. Fiz um ponto baixíssimo no meio certinho. Agora, vou aproveitar e vou fazer as carreiras de pontos altos da alça e o acabamento em volta da cava. Primeiro, posiciono aqui certinho, que eu vou trabalhar na cava do braço e na alça. Faço 2 correntinhas para o meu primeiro meio ponto alto, depois de fazer o ponto baixíssimo. Vou nessa primeira carreira, depois do meio, pego no meio do primeiro ponto e faço 3 meio pontos altos. Vou para a próxima carreira, pego no meio do primeiro ponto e faço 3 meio pontos altos. E vou fazendo em cada carreira, pegando no meio do primeiro ponto, 3 meio pontos altos. Igual eu fiz na barra do vestido.
Fiz aqui na última carreira do motivo feito pela metade. Agora, vou para dentro do leque, esse do meio, na união dos motivos, e faço um meio ponto alto. Não vou fazer dentro do leque desse motivo do busto, mas se quiser pode fazer. Eu vou direto na primeira correntinha depois do meio do leque e fazer um meio ponto alto. Vou no próximo ponto e faço um meio ponto alto e sigo fazendo em cada ponto e correntinha um meio ponto alto. Lembrando que eu faço assim para todos os tamanhos e mesmo sendo blusa ou vestido. Vou fazer aqui em cada ponto alto do leque um meio ponto alto. E dentro do leque, onde eu fiz as correntinhas da alça, um meio ponto alto também. Agora, chegando nas correntinhas, vou na primeira e faço um meio ponto alto. Vou na próxima, faço um meio ponto alto. Vou na próxima correntinha, faço um meio ponto alto. E vou fazendo um meio ponto alto em cada correntinha de base. Quando eu estiver chegando nas últimas correntinhas do outro lado, eu volto. Terminando de fazer um ponto alto sobre cada correntinha. Agora eu vou na última aqui e faço um meio ponto alto. E um ponto baixíssimo na segunda correntinha das duas de início. Agora eu vou fazer a última carreira igual eu fiz na barra, será de pontos baixos. Então, faço uma correntinha para o meu primeiro ponto baixo. Vou para o próximo ponto e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto e faço um ponto baixo e sigo fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. Quando eu estiver terminando de fazer toda essa última carreira, eu volto. Finalizando a carreira de pontos baixos. Agora eu vou no último ponto de base, faço um ponto baixo. E um ponto baixíssimo na primeira correntinha que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e corto o fio. E o acabamento na primeira cava já está finalizado. Agora eu vou dar início à minha segunda alça. E ela deve ser feita idêntica à primeira, com a mesma quantidade de correntinhas, não precisa ficar medindo. É só fazer a mesma quantidade que vai ficar do mesmo tamanho. Volto com o fio, faço o nozinho inicial. Vou para o leque de cima do motivo do busto e faço a mesma quantidade de correntinhas que eu fiz na primeira alça. Com os meus pontos, fiz 80 correntinhas. Claro que a quantidade depende do ponto de cada um. Vou fazendo aqui e já volto. Terminei de fazer todas as minhas correntinhas até ficar com o mesmo total da primeira alça. Agora, antes de prender, devo observar se elas não estão torcidas. Vou no meio certinho do motivo feito pela metade, que é no espacinho de uma correntinha, onde eu fiz a primeira carreira do motivo, e vou fazer um ponto baixíssimo. Depois do ponto baixíssimo, vou iniciar o acabamento e fazer os pontos da alça, igual eu fiz na primeira alça. Então, devo posicionar certinho aqui como eu vou trabalhar. E para dar início, primeiro faço duas correntinhas para o meu primeiro meio ponto alto. Vou na primeira correntinha e faço um meio ponto alto.
Vou na próxima correntinha e faço um meio ponto alto. Vou na próxima correntinha e faço um meio ponto alto e vou fazendo um meio ponto alto em cada correntinha de base. E vou continuar fazendo aqui um ponto alto sobre cada correntinha e quando chegar no leque vou fazer dentro dele um meio ponto alto e depois sigo fazendo um meio ponto alto em cada ponto e correntinha de espaço. Na união dos motivos vou fazer igual do outro lado, saltando o leque da lateral, fazendo no leque do meio. Depois pego no meio do primeiro ponto de cada carreira e faço 3 meio pontos altos. E depois de fazer a carreira de meio pontos altos, faço a última carreira, que será de pontos baixos. Uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo, depois sigo fazendo um ponto baixo sobre cada ponto. E quando eu terminar de fazer todo o acabamento desse lado, eu volto. Finalizei aqui a segunda alça. E o acabamento da cava também, ficando idêntica à primeira. E depois do primeiro lado das alças prontas, agora eu vou fazer o acabamento no meio. Volto com o fio. Vou fazer o nozinho inicial. E vou aqui começar pela união dos motivos. Nesse leque do meio, do motivo do meio, vou passar o fio. E vou fazer 2 correntinhas para o meu primeiro meio ponto alto. Para qualquer tamanho eu faço assim. Agora eu vou passar para a primeira carreira do próximo motivo. Pego no meio do primeiro ponto e faço 3 meio pontos altos. Vou para a próxima carreira, pego no meio do primeiro ponto e faço 3 meio pontos altos. Vou para a próxima carreira, pego no meio do primeiro ponto e faço 3 meio pontos altos. Vou fazendo assim. Em todas as carreiras, pego no meio do primeiro ponto e faço 3 meio pontos altos. Igual eu fiz na cava do braço e na barra do vestido. Chegando agora na última carreira do motivo, faço 3 meio pontos altos, pegando no meio do primeiro ponto. E no meio certinho desse motivo, feito pela metade, que é na correntinha onde eu prendi com um ponto baixíssimo as correntinhas da alça, faço um meio ponto alto. Para ficar igual quando eu iniciei as 2 correntinhas para o meu primeiro meio ponto alto, depois que eu prendi com um ponto baixíssimo. Agora vou do outro lado, o pezinho do primeiro meio ponto alto e vou fazer um meio ponto alto, que na verdade é o outro lado das correntinhas. Vou no próximo ponto e faço meio ponto alto, que na verdade é o outro lado das correntinhas, e vou seguir fazendo um meio ponto alto na base de todo meio ponto alto, que na verdade são o outro lado das correntinhas até chegar no último. Vou fazendo aqui e quando estiver chegando nos últimos pontos, eu volto. Terminando de fazer o outro lado da alça, um meio ponto alto na base de cada ponto. Para finalizar, vou no último meio ponto alto e faço um meio ponto alto. E vou para dentro do leque e também faço um meio ponto alto. Igual eu fiz na outra lateral desse motivo. Fiz também dentro do leque um meio ponto alto. Agora sigo fazendo igual a outra lateral, em cada ponto e correntinha de espaço, um meio ponto alto. Vou fazendo aqui e quando eu chegar no meio dos motivos do busto, que é onde tem a união dos motivos, eu volto. Fiz aqui em cada ponto e correntinha de espaço um meio ponto alto. E chegando na união dos motivos, vou para dentro do leque desse motivo do busto e faço um meio ponto alto. Vou fazer um meio ponto alto no motivo do meio dentro do leque.
e um meio ponto alto dentro do leque do próximo motivo do busto. Agora, eu vou seguir em cada ponto e correntinha de espaço do próximo motivo do busto e vou fazer um meio ponto alto. E vou dar continuidade fazendo essa primeira carreira de acabamento. Depois de fazer um meio ponto alto em cada ponto e correntinha de espaço, vou fazer dentro do leque também, igual do outro lado, onde eu fiz as correntinhas da alça. E depois sigo na base de cada ponto fazendo um meio ponto alto, que na verdade é o outro lado das correntinhas. Depois de fazer no último meio ponto alto, vou no meio certinho do motivo onde eu prendi as correntinhas da alça e faço um meio ponto alto também. Depois vou em cada carreira, pego no meio do primeiro ponto e faço 3 meio pontos altos, igual no início da carreira. Quando eu estiver finalizando, eu volto. Terminando de fazer a minha primeira carreira de acabamento, segui fazendo igual eu fiz do outro lado, um meio ponto alto em cada ponto. E agora estou na última carreira do motivo pela metade, vou pegar no meio do ponto e fazer 3 meio pontos altos. Vou finalizar com um ponto baixíssimo na segunda correntinha das duas de início. Agora eu vou fazer a última carreira, que é de pontos baixos, então faço uma correntinha para meu primeiro ponto baixo. Vou no próximo ponto e faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E sigo fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. Quando eu estiver finalizando essa última carreira, eu volto. Terminando de fazer minha carreira de pontos baixos, vou finalizar fazendo no último ponto um ponto baixo e um ponto baixíssimo na primeira correntinha que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e corto o fio. E o acabamento na parte de cima já está finalizado. Agora vou fazer o arremate de todos os fios. O arremate pode ser feito da forma que quiser. Vou pegar 2 fios onde eu iniciei e finalizei a união dos motivos e fazer alguns nós. Vou arrematar todos aqui e já volto. Terminei de fazer o arremate de todos os fios e minha peça já está finalizada. Se gostou desse vídeo, peço para que deixe seu like e para quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Peço também para que ative o sininho das notificações para receber aviso dos meus próximos vídeos. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.